Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grid de Negócios. Essa plataforma que traz aqui à mesa os grandes players, os formadores de opinião do Brasil que fazem toda a diferença na nossa economia. E hoje eu recebo aqui meu amigo, meu colega, parceiro, Luiz Gustavo Cunha, da BC Cargo Logística de Itajaí, Santa Catarina. O cara é fera, hein, galera? Grid de Negócios só traz quem performa. O cara, além de tudo, além de ser um transportador referência, ele é vice-presidente da C-Veículos, que é o sindicato de Itajaí, e ele faz parte do Conselho da Federação dos Transportadores do Estado de Santa Catarina. Cunha, muito obrigado pela tua presença, meu irmão, pelo teu tempo, né, que eu sei que é tão disputado, tão corrido, e trazer aqui um pouquinho da tua experiência, compartilhar com a gente toda a sabedoria do empresário, um jovem empresário aí que já tem uma bagagem gigante no mercado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, é um prazer estar aqui participando, né? Toda essa abertura colocando que a gente é um grande amigo, de fato a gente é sim um grande amigo. A vida nos apresenta pessoas especiais. Então é um prazer estar aqui, participar do Grid de Negócios desse episódio e vamos ver o que vem por aí, né, pessoal? Vamos ver e espero compartilhar experiências, né? Eu acho que o mais importante disso tudo é compartilhar experiências. Que é o que mais a gente tem no transporte, né? Temos algumas e o que eu sempre digo, né? A gente consegue facilitar um pouco para as pessoas que estão começando e também para as pessoas que já estão, de repente, agregar valor com experiências que a gente já viveu. Então, eu acho que esse episódio e todo o programa em si é de grande valor para as pessoas que assistem e que, se puder multiplicar isso, com certeza tem muitas experiências aqui de pessoas que vêm participar desse programa e compartilhar. Através da palavra, deixar aqui sempre uma mensagem, né? Isso é importante. Legal. Cunha, bom, para quem me conhece sabe que eu não sou demagogo. Ou eu gosto ou eu não gosto. E se eu gosto é porque eu gosto mesmo, entendeu? Então você é um cara que eu tenho um apreço muito grande como pessoa e como profissional, né? Acima de tudo, a gente já se conhece há alguns bons anos, né? Eu acompanho a tua trajetória como uma entidade jurídica já há algum tempo. A gente já dividiu pista, inclusive, né? Nas estradas por aí, né? Ali através do mesmo embarcador, né? Ora mesmo embarcador, ora não. Então a gente veio ali no paralelo. Me conta um pouquinho aí, falando da BC Cargo, em especial aí o início da BC Cargo, um pouco aí do profissional Luiz Cunha, pai de família, tal. Me conta um pouquinho aí dessa trajetória aí da empresa, que não são só flores, né? Aliás, flores são poucas pelo caminho, né? Flores é rosas, né? Exato. É um botão só de flor e o resto muito espinho. Falar sobre a BC Cargo, 14 anos, né? 14 anos de estrada. Tem um sócio, Jonatas, um outro aventureiro e sonhador guerreiro como também, eu. Grande amigo. Então, até esses dias, Ricardo, no 1º de maio, teve uma palavra muito interessante de um colaborador que falou assim: poxa, obrigado por sonhar, porque foi através de um sonho que aqui hoje vocês estão empregando 170 pessoas, que legal. Né, formando, dando condições de formar filhos, né, porque são 14 anos, então muitos filhos já começaram ali, né, nasceram dentro da BC Cargo, então isso é muito importante. Eu achei interessante essa fala e isso me marcou bastante. Ela agradeceu por a gente sonhar e a gente continua sonhando. Muito né? bom. Então o BC Cargo surgiu de um sonho com menos de R$1.000 na conta. Esse foi o nosso capital de investimento. Inicial. E muita coragem, muito desejo, muita vontade de fazer o certo. Então, de lá para cá, começamos a surfar uma onda boa. 2012, começamos em 6 meses, compramos o nosso primeiro caminhão, né, com incentivo do governo na época, que tinha o Finame com juro barato. Sim. Conseguimos comprar, surfamos uma onda e depois enfrentamos a crise também. Foi a crise de 2014, 2015. Superamos, aprendemos muito com isso e estamos aí. Depois de guerra, Covid, né, e todas as gripes que o embarcador hoje que a gente trabalha tem algumas situações internacionais, de mercado internacional, então a gente enfrenta isso também, mas continuamos aí, prosperando, investindo, e acreditando. Gerando emprego, gerando renda.
Muito e bom. acreditando. Muito bom. Essa crise, galera, se me permite aqui só discorrer de uma forma bem superficial, obviamente, nós éramos vizinhos, né? A gente estava algumas quadras ali, eu tinha, enquanto transportador, em Santa Catarina também, como eu falei, a gente dividia o mesmo cliente. Concorrência não existe no transporte porque a demanda é muito maior do que a capacidade realmente de entrega. Então eu costumo dizer que no transporte não existe uma concorrência. Eu tirei o cliente ou fulano entrou no meu cliente, nada disso. Mas eu acompanhei isso, cara, na época. A gente ainda não tinha uma proximidade, a gente não se conhecia, na verdade. E, cara, foi uma barra ali, né? Porque foi um movimento que vocês fizeram ali, assim, doloroso, né? Para poder hoje chegar no patamar que chegou, superar aquele momento e sair fortalecido, né? Que foi o que aconteceu. Hoje, outro dia, lá em Itajaí, algum tempo atrás, acho que foi o Jonathan que comentou comigo, tem alguns transportadores que vêm lá, inclusive, para poder aprender um pouco, né? Como que eu faço para sair dessa enrascada, né? É isso, mais ou menos, não? Acontece muito. A nossa empresa está lá e, como você falou, a gente não tem concorrente, a gente tem parceiros de negócio. E muitos transportadores, quem ainda não passou por uma crise vai passar. Sem Transporte dúvida. não é fácil. Quem não passou por uma crise está errado, tem coisa errada. O transporte não é fácil. Então, assim, as pessoas que às vezes passam por essa dificuldade financeira, vai lá e a gente abre as portas e com o nosso conhecimento, que é muito do propósito, um pouco do que eu falei no início aqui, trocar experiência, né, do que eu já passei e a forma que eu passei, talvez como se fosse um remédio. Esse é o remédio que você vai tomar aqui para poder curar. Então a gente sai sim fortalecido, né? Todas as crises, se a gente conseguir absorver e entender o motivo que nós entramos nessa crise, com certeza você sai muito fortalecido dela. E além de tudo, você não volta a cometer os mesmos erros, né? Então isso que é muito importante. Mas isso tem que ter uma maturidade do empresário em aprender, né? Em olhar para si e falar assim, poxa, eu errei. Então isso eu acho que é muito importante. Humildade, né, em aceitar que errou, né? Porque é inerente, né, do ser humano, do empresário. E do empresário faz parte. Sim, o sem erro dúvida, faz parte, sem né? dúvida. Porque a gente está sempre arriscando. Exato. Sempre Né? no limite, né? O que você falou no início da conversa, coragem, né? O que eu tive mais do que o meu foi a coragem. Exatamente. A minha coragem vale mais, né, teve muito mais valor que os R$1.000. Sem menos dúvida. de R$1.000 que nós tínhamos na conta. Então, sem dúvida. A coragem, com certeza, é um valor importante e a humildade também é muito importante. Então, admitir que errou, baixar a cabeça, poxa, errei aqui, preciso retomar, esse erro eu não posso mais cometer. Então, é por isso que hoje a gente está onde está, né? Performando como a gente performa, com uma estrutura robusta. Então, acho que a grande sabedoria disso é tirar proveito de uma situação qual muitos se entregam, né? E você usou aquilo como combustível, vocês usaram como combustível para poder retomar e vir mais forte, né? É isso aí. Perfeito, perfeito. Legal, passado a crise, né? Passaram-se alguns anos, tudo restabelecido. Cara, a BC Cargo, para mim, ela é uma referência no mercado, em especial quando se fala em governança, política de segurança. A BC Cargo ela é transportadora, fornecedora de um dos principais, já foi o maior embarcador de proteína animal do mundo no Brasil. E é referência, dona de vários prêmios ali consecutivos. Fala um pouquinho sobre isso, meu irmão, porque isso é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes e gosto de ouvir sempre, porque eu passei por esse embarcador também e não tive o êxito que BC Cargo teve e tem, o sucesso que vocês têm. Conta um pouquinho desse desafio, porque é algo muito... Você falou de performance, né, cara? E ali é exatamente isso, é performar o tempo todo, visando e cuidando sempre ali da segurança, né? Ou seja, eu preciso chegar, mas não posso exceder a velocidade, literalmente, né? Conta muito um pouquinho. Parecido com quando você está em reta no autódromo, quer acelerar, mas tem um limitador de velocidade. Tem um radar ali para ser respeitado, é exatamente isso. Preciso performar, mas tenho que frear. Aliás, falamos isso num outro episódio com uma companhia de seguros sobre isso. Na verdade, a inteligência do negócio não é só acelerar, é saber frear. É saber frear e na hora certa. Na hora certa, exato.
Falar um pouco sobre esse programa, porque lá é um programa, né, que faz esse nivelamento dos transportadores, tanto de performance, como de cultura, como de segurança, que é a parte principal. É muito, assim, não é curioso, mas foi de uma situação adversa, porque nós éramos um transportador sem performance, um transportador com muito risco na operação e muitos acidentes. Então, no ano que nós ingressamos no programa, nós tivemos uma fatalidade, né? Então isso fazem 10 anos. Foi uma fatalidade que marcou muito. Foi numa sexta-feira santa e semanas seguintes era a entrega do programa. A gente tinha ingressado no programa, a gente não estava bem ranqueado, mas a gente era evidência naquele momento. Então, desde o momento que nós ingressamos no programa, a gente era evidência, né? Porque a gente era uma evidência O ruim. exemplo a não ser seguido. Exatamente. Foi mais ou menos isso. Exatamente. Olha isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá. Um exemplo a não ser seguido, Tá. fomos chamados no palco, nessa oportunidade, meu sócio subiu, o Jonathan subiu no palco e ele deu o depoimento sobre aquela fatalidade, dar a notícia para a família, isso é totalmente desagradável, né? E lá nós fizemos acho que lá foi a virada de chave, foi naquele momento. Lá nós fizemos um propósito, que a gente voltaria naquele mesmo palco como campeão do programa. E nós tivemos pouco tempo para fazer isso, mas a gente tinha muita vontade. Então, naquele ano nós paramos a frota, era uma frota de 26 caminhões na época, e nós construímos uma nova empresa. Então, dos 26 motoristas que tinha, eu acho que uns 8 pediram a conta porque eles não aceitavam fazer parte daquela nova empresa, que era uma empresa voltada em segurança, limite de velocidade, não exceder jornada, e aí muitos não queriam, muitos fizeram parte até então e depois saíram, e dali foi uma virada de chave, nós voltamos no segundo ano no programa, chegamos a atingir o 4º colocado, e no terceiro ano do programa, nós voltamos àquele palco como campeão. Então, desde então, de 2019, 2018 para cá, a gente sempre vem figurando sempre no pódio, entre os top 5. Que legal. Né? Então, sempre 3 vezes campeões. E hoje nosso número de frota é muito maior, a gente conseguiu ter uma robustez na operação, conseguimos entregar, sim, uma segurança. Hoje, eu ouço muitos transportadores comentarem, poxa, agora eu quero... Como é que vocês fazem aí? Vocês são um exemplo para mim. E um dia, outras transportadoras foram um exemplo para mim. Hoje, eu ouço muito que eu sou exemplo para muitas transportadoras. E isso é muito bacana. Isso é um reconhecimento de um trabalho. E a gente está lá, né, para poder contribuir. Porque o que eu sempre digo, como você falou, a gente foi parceiro de estrada. Sim. E aqui eu também sou parceiro de muitos transportadores, porque a gente divide a mesma rodovia, o mesmo espaço, né, às vezes. Então, a minha intenção e a intenção da empresa nessa parte de segurança é que todos os transportadores não que façam como um ABC, eu quero que façam melhor que a ABC, porque é só assim que a gente consegue elevar o nível, né? Sempre tem que ter alguém. Eu aprendi isso também no esporte, né? Aí, que é o esporte que eu pratico, que é a bicicleta. Uhum. Aí quando a gente está pedalando bem, aí um colega falou para mim, pô, cara, você está muito bem, mas sempre vai ter alguém melhor que você. E isso me motivava a ser sempre melhor. Eu acho que na corrida também é assim. Sem dúvida. E na vida, buscar superar marcas, né? E na vida do empresário também é da isso. Da mesma forma. Sempre tem que existir uma empresa melhor que a sua para que você seja melhor. O que eu digo para meus colaboradores, cara, a gente tem que ser melhor do que ontem. Sim. Pô, ontem eu tive um dia perfeito? Teve. Então hoje você vai ter um dia melhor. Porque você vai ter que ter um dia melhor do que um dia de ontem. Então, alguma coisa que você errou ontem, hoje você tem que fazer melhor. Então, a gente faz isso na empresa, parte de segurança, como você disse, pô, você é uma referência e tal, e eu digo que não tá bom. Ainda tem algo a melhorar, ainda tem... E não é algo, não, é muita coisa. Olha tem muita só. coisa para fazer. Uau. E a gente está sempre buscando inovação, né? Então, sobre segurança, é isso. Então, essa é a nossa jornada dentro da empresa, né? Do embarcador que a gente trabalha. Uma parte muito legal também, Ricardo, é que isso dá visibilidade.
Sem né? dúvida. Outros embarcadores nos procuram também por conta do serviço que nós entregamos. E aí é aquela negociação comercial que aí a gente pode conversar num outro momento. Você Mas falou sobre uma coisa segurança é isso. interessante, cara, que poxa, eu gostaria e quero ter sempre alguém melhor, né, fazendo algo melhor do que eu, porque eu vou sempre buscar ele, né, é o meu ponto de chegada, e você vende para o mercado o valor, né, você demonstra o teu valor. E aí você sai daquela linha de preço, que é o que mata o transportador hoje, né, de um modo geral, né, a concorrência em cima de preço e não a demonstração de valor, né. Valor, a qualidade na entrega, um compromisso com o cliente, aliar a performance junto com a segurança, né? Porque eu acho que esse é o desafio, né? Você reunir todos esses combos e performar, né? O que acontece, né? A vida do empresário do transporte, ele é muito massacrado, né? Porque todo mundo procura uma transportadora por preço. Sim. E o primeiro momento é esse, né? o primeiro Preço. momento é esse. E hoje, até o empresário virar essa chave e começar a ser reconhecido não por preço e sim por valor, demora um pouco. Uhum. Então, demorou para a gente também. Sim. Né? É uma curva, né? Isso não tem jeito. Né? É uma curva de aprendizado. Então, assim, nós aprendemos na dor, né? E o meu conselho que eu dou para esses empresários é que não passe por essa dor. Não precisa passar por isso. Então, assim, existe muita carência no mercado de transportadores que entregam valor. Existe muita carência. Então, talvez o mínimo que você fizer, ou talvez o básico bem feito, já te coloca em outra prateleira. Entendi. Né? Então, aí você começa a ser reconhecido por aquilo que realmente você entrega, e não por preço, porque o preço é igual para todo mundo. Sem dúvida. Né? E aí o que você se destaca é qualidade de serviço, um follow-up, né? Um acompanhamento, o atendimento, que é, né? uma ligação por telefone, ali, um acolhimento naquele momento que... o que eu sempre digo, o cliente, ele não se queixa em pagar. Não se queixa em pagar. Sim. Desde que você o trate com respeito. Sim. Então, assim, tem problema? Resolva o problema do cliente. Resolva o problema que ele vai sempre te pagar e te remunerar muito bem. Exato. Né? Então, é isso que a gente faz ali. A gente adora cliente com problema. A gente recebe... Atua na dor. Atua na dor. A gente recebe o problema, a gente coloca, planeja, é dessa forma que vamos executar, combinamos o preço, é isso aqui. Cara, vou te entregar isso aqui, vou resolver o teu problema, só que o valor é esse aqui, beleza? Fechou? Fechou. Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa interessante, porque no transporte eu tive uma situação lá atrás também no começo, e beira aí esses 14 anos, e eu entrei para o mercado frigorificado e precisava daquele cliente de todo jeito, era um cliente muito forte que anos depois foi comprado pela JBS, um cliente com 4 frigoríficos, e eu cheguei ali bem apresentado, né? E aí eu fui ouvir as dores do embarcador, do cliente. E ele começou a discorrer ali, né, dizendo, né, pô, atraso, o motorista que perde a hora, o caminhão que não sei o quê, blá, 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 e uma série ali de apontamentos. Falei, cara, é o seguinte, eu falei, esses problemas todos que você tem aí, você vai ter comigo também. Porque eu compartilho do mesmo motorista, né, o modo de falar, né, mesma gama de motoristas, da mesma mão de obra operacional, da mesma estrada, só que uma coisa eu posso te garantir que você não colocou aí. Vai ter quem te atenda.
Quando você ligar às 5 horas, 6 horas da manhã, vai ter um cara aqui que vai te atender. Esse é o meu único diferencial que eu tenho a te apresentar. E aconteceu, eu falei, eu quero um carregamento só, porque eu tenho 0 com você, eu quero um para aprender. E pouco tempo depois a gente tinha 100% de 2 unidades deles produtoras. Então é mais ou menos isso, é atuar na dor e justamente o que você falou, com atenção, com carinho, com esmero ali, né, realmente ali em todo o processo, né, e não tratar de forma automatizada, né, que eu acho que a grande maioria erra, né, dos transportadores, quem está aqui, tem muitos transportadores assistindo, é isso, né, acha que tudo vai no automático e aí vai viajar, vai para a fazenda, vai para a chácara, vai pescar e que tudo vai correr a mil maravilhas. Não é assim, né, Cunha? Não é assim. Hoje a gente dá expediente lá, normal, eu e o Jonatas, quando um está viajando, por exemplo, hoje eu estou aqui, ele está lá, então assim, não tem como, é o olho do dono que engorda o gado. Isso é uma então, grande realidade. Dessa forma, né? Então, hoje uma situação que nós temos muito interessante na ABC é que cada líder lá entende realmente do que precisa ser feito, né? Então, a gente está lá para conduzir essas pessoas. O trabalho são eles que fazem. São processos criados, processos já bem definidos. Bem definidos, cada um sabe o que precisa fazer. Então, assim, a gente está lá com um back office deles. O que a gente faz hoje lá? A gente cuida deles, mas quem conduz é o time. E, claro, aí vai na parte de formação do time, né? A gente conseguiu fazer isso com um sucesso muito grande. Então, a gente tem funcionários lá que estão conosco desde o início. Então, há 14 anos, funcionário de 12 anos, 10 anos. É raro, hein? E nosso turnover administrativo, escritório, é muito baixo. Pequeno, muito bom. Muito baixo. É praticamente 0. Muito bom. Aí já para turnover de motorista, a gente acaba tendo uma rotatividade maior, porque a gente não abre mão da segurança, né? Então, quando a gente fala em segurança, a gente fala de coisas básicas, que é o básico bem feito, que é o uso de cinto de segurança. Por incrível que pareça, tem motorista ainda que insiste. Nos dias de hoje ainda tem que bater nessa tecla. Tem que bater. Então, assim, isso é coisa que a gente não abre mão. E vocês têm um programa pronto ali para toda essa galera que chega ali de alguma outra empresa que de repente veio ali e tal, olha, escuta, o que acontece é isso aqui, ou seja, você já tem um programa evidenciado ali, né, de tudo que... Nós temos uma cultura muito bem implantada ali, né? Aí as pessoas vêm, os motoristas vêm de outras transportadoras sem cultura de segurança e aí se deparam com aquela realidade nossa ali, é um choque. Então o motorista fica praticamente 2 semanas em integração ali, nesse processo de aculturamento da ABC. Muitos não chegam a nem dirigir o caminhão, desistem nesse processo de integração. E para nós temos uma situação interessante que a gente pode falar aqui, que é um caminhão escola lá. Então, assim, para nós, esse motorista que vem, não passa da integração, é um livramento para nós. Sem dúvida. É assim que a gente entende, porque assim, é um cara que não está apto a exercer a segurança quando estiver na boleia de um caminhão. Na prática. Entende? O Cunha, você falou um negócio muito importante, cara, que na verdade é um livramento não só para nós como empresa, mas para ele, para a família dele e mais, para os terceiros que não tem nada a ver, que estão na estrada. E quantos casos a gente vê do caminhão passar por cima de 2, 3, 4 carros matando famílias, né? É um livramento para a sociedade. Exato, né? Isso é, a palavra acho que é essa. E aí isso é um trabalho, só que a gente só consegue evoluir nisso, Ricardo, quando a gente ter mais transportadores com essa cultura de segurança. Sim. Aí a gente consegue ir escalando os níveis, porque o que eu vejo hoje, sabe? Eu vejo muitos motoristas despreparados na condução de um veículo pesado com alto potencial de destruição. Sim. E nesse meio eu posso estar envolvido, porque eu sou motorista, ando de carro pequeno, todos aqui que estão nos assistindo também podem estar envolvidos, e às vezes eu posso estar envolvido em um acidente
com um motorista que de repente está dirigindo um caminhão meu, você já pensou? Não. Isso pode acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a gente tem que começar a olhar a segurança dentro das nossas empresas com uma certa regularidade e, assim, e transformar esse pilar da segurança como inegociável, assim como nós fizemos lá dentro da nossa empresa. Eu diria até como responsabilidade, né? Com mais responsabilidade, né, Cunha? Porque hoje o transportador, ele, poxa, na grande maioria ali, ele tem ali um endividamento ali da frota, né? Acho que e mais as obrigações ali fixas, né? Então, o que eu quero dizer, ele não pode se permitir a falar um não para um motorista e tampouco deixar um caminhão parado. Mas quando o assunto é segurança, é o que você acabou de falar, você deve ter caminhão parado porque o motorista não passou na integração, por exemplo. Isso gera custos, né? Gera custos, mas é um custo menor do que colocar um motorista despreparado num caminhão. Olha que então, visão. Hoje tem melhor eu parado. perder um mês com o caminhão parado sem faturar do que colocar na estrada e me... Com certeza. Com certeza absoluta. Então, hoje, a gente não quer caminhão parado, óbvio que não. Nosso departamento de recursos humanos está sempre em contratação, só que tem esse processo de integração. Se o motorista não se adaptar, ou seja, ele não está apto a operacionalizar aquele veículo, que é um veículo da ABC Cargo, que tem toda essa cultura por trás. Então, vai ficar parado. É ruim? É bastante ruim. Mas a conta é que... pior Entendi. colocar o motorista despreparado na estrada. É menos prejudicial ficar parado do que... E aí também, né, Ricardo, vem toda a imagem da empresa, né, que a gente... Sim. Que é o que você falou agora há pouco, exatamente. Então, eu quero ser referência no que deve ser feito e não no que não deve ser feito. E hoje é muito legal, porque hoje os caminhões têm lá o 0800, e a galera passa e liga e tal, e é muito legal a gente receber, olha, recebi aqui uma foto via ouvidoria, do caminhão de vocês, tá, e aí, como é que ele estava? Estava fazendo alguma coisa errada? Não, estava certinho. Um feedback positivo. Andando na velocidade que e tal, legal. tá beleza, tá tudo certo, tal, beleza. Então, isso é muito gratificante. Que bacana. Então, acho que esse... Que legal, meu irmão, parabéns. Agora falar um pouquinho, voltando lá atrás, do Luiz Cunha, como foi vou ser transportador, acordou um belo dia e falou, vou montar uma empresa de transporte, como que é isso daí? Eu já vinha de família... conta um pouquinho disso daí. Não tenho o que fazer, vou abrir um CNPJ de transporte aí ver o que dá. Como foi? Quem não está no berço e resolver abrir uma transportadora é maluco, né? Então, assim, eu já nasci dentro de caminhão, né? E aí lembro muito bem, poxa, meu pai tinha lá caminhão para puxar gado, e, enfim. O pai já era do transporte. Mas era não operacionalizava, tinha para ele, né? Tá. Aí puxava gado e tal. E eu sempre lá dentro, né? Adorava andar no caminhão. E adorava quando o caminhão atolava. Para mim era farra, né? A criança... Era farra. Era farra. O pai preocupado e eu dando risada, né? Então isso era muito legal. E aí nisso veio, né? Aí o pai... Isso lá no Campo Mourão? Isso, lá em Campo Mourão. Eita, lá em Campo Mourão. Pé vermelho, agora, pé vermelho. Aí depois veio... A vida vai criando novos cenários, né? Aí meu pai saiu de lá, veio para Curitiba, comprou um restaurante, mudou totalmente de área e tal. E aí depois comprou uma empresa em Santa Catarina, que é onde a empresa está estabelecida hoje. E essa empresa era uma distribuição de embalagem, tinha caminhão também, e aí lá estava o Luiz, né? Lá estava o Luiz lá ajudando, ajudante de entrega, e estava lá e tal. E depois virou um atacado, e lá estava o Luiz de novo. Aí eu comecei a roteirizar, né, as entregas, aí a gente tinha um atacado, era em Itajaí, atendia Joinville, Jaraguá do Sul, e eu roteirizava tudo aquilo ali e tal. Depois fui trabalhar em outras empresas, fazendo roteirização também, até que eu resolvi fazer uma faculdade de Direito, parei um pouco com o transporte. Só que aí perdi o emprego, falei, poxa, e agora o que eu vou fazer? Aí o pai tinha um caminhão parado lá, falei, você sabe de uma coisa? A nossa região portuária lá, o Porto de Itajaí, trabalhava muito com carga geral. Falei assim, eu vou pegar esse caminhão aí e vou dirigir. Fazendo faculdade de Direito, dirigindo caminhão. Olha isso. Aí comecei. Tá no DNA, não tem jeito. Aí comecei lá e puxar madeira no porto e rodava 24 horas e tal, e eu perdia a aula e depois ia para aula. E assim foi.
Isso nós estamos falando de 2002. Tá. Né? Aí assim fiquei uns 2 anos trabalhando com isso. Aí falei assim, não vai dar certo, não vai dar muito certo. Aí vendi o caminhão, aí fui trabalhar numa empresa de café, lidando com caminhão de novo. Né? E aí também fazendo roteirização, entrega e tal. Aí nisso depois saí, veio a enchente, 2008 lá. 2008. Eu ia perguntar isso, você pegou Itajaí bem nos primórdios. Sim, ali, eu estou né? em Itajaí desde 97. 97? 97. Caramba, velho. 29 anos. Então, 2008 saí, veio a enchente, a empresa saiu de lá. 2009 eu comecei numa outra empresa, importadora de ar-condicionado. Tá. E aí, na parte de contratação de caminhão, que foi onde eu conheci o Jonatas, que é meu sócio hoje. Ele me fornecia, ele trabalhava numa outra transportadora e me fornecia o serviço de transporte. E aí a gente foi conversando e né, as ideias foi convergindo. E falei assim, cara, vamos abrir uma transportadora? Aí ele assim, vamos abrir. Vamos tentar a sorte aqui. O que você tem? Eu não tenho nada. E você? Também nada. Pô, mas nós temos vontade, né? R$1.000 e um sonho. E um sonho. E aí foi. Daí assim nós abrimos, começamos, nosso primeiro cliente foi a Leardini Pescados. Sim, conheço. E aí, cara, dali, dia 8 de março, foi o dia que nós carregamos a nossa primeira carga. Então a empresa é uma empresa muito forte, que é o Dia Internacional da Mulher, a mulher é forte. Verdade, é isso aí. Então, a empresa não poderia nascer numa data tão especial. Exatamente. Então é isso, cara. E por falar em mulher, só para não perder o gancho, tem alguma mulher ou já teve no quadro ali de motoristas? Tem, hoje tem 2 mulheres de motorista. Que legal, cara. Mas já teve mais, já. Já teve mais. Talvez a gente tenha poucas mulheres no transporte por conta da infraestrutura que nós temos. A gente oferece uma infraestrutura para a infraestrutura é precária até para o masculino, né? Sim, imagina para a mulher. Então imagina para a mulher. Então isso é uma outra pauta que a gente em Santa Catarina, através da federação, a gente vem brigando muito lá, uma pauta muito forte no estado, que é a infraestrutura rodoviária. Né? Então isso vai desde o asfalto ponto de parada, descanso, né, com estrutura digna, exato. Porque assim, o que acontece eventualmente, Ricardo, eu pego o caminhão e vou para a estrada, né, como o motorista oculto. Ainda hoje? Ainda hoje. É mesmo? Ainda hoje. E eu acho que todos os transportadores deveriam fazer, tá? Dono de transportador, pegar o seu caminhão e ir, tá? Porque assim, ali a gente vê a realidade. E a realidade, às vezes, não é o que o gerente comercial do posto, quando a gente está negociando o diesel, porque meu posto tem estrutura, tal, tudo bem e tal. Não é assim, tá, gente? Então, é importante a gente ir para a estrada, ir para o chão de fábrica. Conferir realmente. E conferir. E aí é muito engraçado isso, né? Porque daí eu vou lá, tiro essa roupa aqui, coloco uma roupa normal e vou como motorista. Não que o motorista não pode usar isso aqui, eu até gostaria. Sim, mas uma roupa mais confortável, digamos mas até, assim. De repente, um dia vai ser os motoristas da VC tudo de terno e camisa. Sim. Mas... se eu fosse motorista, eu já ia mudar de... Pô, é tão bom ficar confortável, cara. Não com quem? Isso aí tem que pensar bem, porque pode ser que eu corra com muitos, né? Exato. Então, assim, mas lá a gente veste uma roupa mais confortável e vai para a estrada. E ali a gente se depara com a realidade mesmo, nua e crua. E é feio o negócio, né? É feio. É feio. É feio. Então, assim, o que a gente cobra como empresa, né? Cara, um mínimo de dignidade. Um local limpo, né? Pô, às vezes até para comer, cara. Teve uma dessas viagens que eu fiz, eu parei para almoçar, meu irmão, no restaurante, e chovia mais dentro do restaurante do que fora. Puta que... E assim, e do lado do buffet. E assim, e lá eu estava, porque eu almocei lá e tinha realmente. 50, 60 motoristas, então... Insalubre, insalubre. Difícil, né? Cara, é muito triste ouvir isso, porque eu fazia o que você acabou de falar agora, há muitos anos atrás, e da forma que você falou, uns 10 anos atrás, eu parei de fazer. Mas o que você está falando, cara, já era assim há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Eu acho, você tocou num ponto fantástico. Eu acho que o empresário do transporte, muitos, tá? Eu vou afirmar aqui, conhece da estrada através ali do laptop e do roteirizador. Então tem que ir para campo, tem que conhecer, entender essas dores. E olha que você atende corredores, você enquanto BC Cargo,
Um corredor ainda bom, porque, se não me engano, você vai até Goiás, Mato Grosso do Sul, não é isso? Ainda é um corredor bom. Sobe. Eu tive essa experiência. Sair para o sertão da Bahia, Pernambuco afora, é feio, cara. É feio. E é uma judiação, né, cara? É uma judiação porque a gente vê que patinou, né, demais, né? Vem patinando, né? E assim, né, Ricardo, se a gente, como empresário, que é usuário, a gente não cobrar, ninguém vai fazer, ninguém vai fazer diferente. Então, vê, há 20 anos, 25 anos, eu ouço história de muito mais tempo, né? E isso é uma... Mas eu acho que de um tempo para cá piorou, porque a frota aumentou, obviamente, que eu digo assim, você falou de muito mais tempo. O meu pai foi caminhoneiro, na década de 70, 60, 70. Eu imagino que era menos pior do que hoje, porque era tudo greenfield. Então, assim, o cara saía para a estrada e ele sabia que ele ia ter que fazer a necessidade dele de repente ali no meio do mato, mas era um meio de mato. Hoje nem isso, entendeu? Hoje o cara para urinar, por exemplo, que não pode parar porque ele já vai ser bloqueado, ele vai ser assaltado. Então acho que piorou com o passar dos anos, né? Eu acredito que sim. Estou fazendo aqui uma analogia agora, nesse momento, se for entende? pensar e voltar, acredito Você que entende? sim. Eu lembro do meu pai contar uma história que ele ficou uma semana parado, com o caminhão quebrado, eu não lembro aonde foi. Ele pegou malária na época, porque não tinha onde beber água, e ele bebeu a água de um córrego, pegou malária. Uma semana para o socorro. Então, assim, mais outra época. Então, assim, eu não sei, para mim piorou, entendeu? Hoje piorou, porque aí vem a questão da segurança e tudo mais, piorou. É isso, cara. Isso tá aí Brasil afora. Então, assim, o que eu tenho, umas pautas que eu defendo quando eu tenho ido a Brasília, é também sobre infraestrutura, que é a nossa pauta em Santa Catarina. Eu ia te fazer essa pergunta, aproveitando o gancho. Você falou, poxa, se a gente não fizer um movimento, a voz, por menor que seja, ela vai ecoar, né? Ela vai ecoar. Então você vai soltar ela aqui, em algum momento ela vai alcançar alguém, tá certo? Esse movimento que nós estamos fazendo aqui, na verdade, por menor que seja, vai ter um impacto, vai gerar uma mensagem para quem de direito. Você hoje tem ferramentas para isso, então você frente ali ao sindicato de Itajaí, da C-Veículos, como vice-presidente, e no conselho da federação. Como que você atua nessa frente? Como que é essa ferramenta aí para nós transportadores? A federação hoje ela está envolvendo as outras federações, porque o transporte está ligado com todas as federações, inclusive na parte da indústria, né? Inclusive indústria ela é fundamental, Sim. Mas comércio, turismo, sim, que envolve transporte, sem transporte dúvida. passageiro, ônibus, sem dúvida, que utiliza a mesma infraestrutura. Isso aí, que a seja gente urbano ou rodoviária. Entende? Então, assim, qual que é o movimento hoje? Hoje, através do CONFEM, que é o Conselho das Federações, todas estão falando sobre infraestrutura. Ou seja, não é só a FETRANSESC, são todas as federações. E isso começa a ganhar corpo, né? A Assembleia Legislativa Vira um conglomerado mesmo dentro da mesma pauta. A Assembleia Legislativa já começa, não é mais só a federação chata do transporte lá que tá cobrando. Aí começa a entender. Porque assim, político só funciona sob pressão. Sim. Tem que fazer pressão. Sim. Né? Porque é assim que acontecem as coisas. E aí isso sobe para Brasília. E aí a gente tem conseguido, estou em Brasília a cada mês, né? Às vezes 2 vezes por mês eu estou em Brasília, e com pautas com os deputados lá. A gente vai para o deputado federal, para o estadual, depois sobe para federal, conversa com o senador, e a pauta é a mesma, infraestrutura, porque é o que a gente precisa. Né? Hoje nós temos rodovia, por exemplo, a rodovia que você falou 40 anos atrás do teu pai, hoje é a mesma rodovia. Sim, né? Exato. Com uma densidade de frota muito maior. E aí o que isso gera, né, Ricardo? Até um fato importante, semana passada eu estava em Brasília e a gente discutiu sobre isso com a Polícia Rodoviária Federal, sobre segurança viária. Ele levantou alguns tópicos lá, falando que, acidente, etc e tal, o que gera acidente? É fadiga de motorista, etc e tal. Falei assim, tá aí a infraestrutura viária. Você não acha que isso gera acidente? Aí ele falou assim, é verdade, isso também gera. Eu falei assim, pois é, cara, isso também gera. Aliás, eu não sei qual é a fatia que isso causa, mas é grande, né? É grande. Você pega desnível de pista aí, é absurdo. Né? É enorme. E assim, Ricardo, um fato interessante, curioso inclusive, o governo federal não tem dinheiro para fazer manutenção ou ampliação de malha viária. Investe
um percentual do PIB. O PIB que o governo federal gasta para hospital, né, vítima dos acidentes, auxílio, etc. e tal, é 1,5 vezes maior do que ele investe na manutenção da rodovia. Ou seja, como que não tem dinheiro? Pois é. Então, assim, é uma questão estratégica, é planejamento. Isso não estou dizendo desse governo agora, estou dizendo de governos anteriores também. Enquanto os governos não começarem a olhar que infraestrutura é necessária, inclusive, para o crescimento do país, a gente não vai avançar, cara. Acho assim, que aí é o ponto, né? Então, mas como que a gente consegue isso? Lá em Santa Catarina, a gente está fazendo esse modelo. Envolvendo as federações, as outras federações, e a gente vem subindo isso. De repente, o Rio Grande do Sul vai fazer a mesma coisa. Paraná, a mesma coisa. Poxa, aí nós já temos um polo produtor muito forte lá, Sim. todo mundo falando a mesma língua. Pô, o governo vai ter que nos ouvir, cara. Uhum. E aí começa as coisas melhorarem, entende? E assim, é um trabalho de formiguinha. Ah, uma andorinha não faz verão? Não faz, mas Sim, uma chama a outra exatamente. e vão. Então assim, esse é o trabalho que a gente faz, né? Como entidade representativa do setor. Então, isso eu já estou há 8 anos fazendo isso. 8 anos? 8 anos. É tempo. Pô, é tempo, é dedicação de tempo, abrir mão do teu próprio negócio para um bem comum, não é isso? A verdade é essa, né? A verdade é você essa. sai da assim, sua cadeira de empresário e você vai defender um bem comum. E muitas vezes, Ricardo, o que acontece? Você se coloca na vitrine para levar pedrada. Para levar pedrada, exatamente. Para levar pedrada. Mas isso lá no passado me atingiu, hoje não me atinge hoje mais. Hoje não mais. Né? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual que é o propósito e eu espero muito e acredito muito que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Mesmo que o mínimo, nós vamos conseguir. E o mais importante disso é eu formar outras pessoas para que continue esse legado. Perfeito. Porque eu não serei eu ou essa gestão que vai salvar. Porque isso é um trabalho que demora muito tempo. Nós estamos falando aí de 40 anos e a mesma coisa. Exato. Pode ser. E quando você entra nesse cunho político, né, é terrível. Eu ouvi uma vez um cara, muitos anos atrás, ele falou assim, sabe por que a malha ferroviária não cresce no nosso país? Por que o trem não dá certo no nosso país? Porque o trem não pega buraco, o trem não fura pneu, entendeu? O trem não tomba, ele não causa acidente. Isso me fez pensar, porque, de fato, por que não se olha para a infraestrutura? Poxa, mas está aí, todo mundo fala, é pauta em qualquer programa, debate, convenções, a infraestrutura. Os embarcadores, né, eles não têm uma força para que eles, embarcadores, que são os principais, também afetados, né, são um dos afetados com, por exemplo, um tombamento ou uma morte, quer que seja, enfim. A mercadoria não chegou, mas tem seguro, mas não chegou a mercadoria, existe um prejuízo. Será que todo esse movimento não resulta em algo? Ou seja, sabe, eu não estou aqui querendo colocar água no chope, mas eu acho que é aquela história de cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Deixa acontecer, porque enquanto acontece, o negócio está rodando aqui. Mas o que você falou é verdade. Só que o nosso trabalho é conscientizar os caras e realmente mostrar a realidade. E está dando certo. Então, em Santa Catarina lá, todas as federações agora estão entendendo a necessidade. Muito bom. Cara, precisa, porque a economia do país gira em cima de caminhão. Sim. Gira em cima de caminhão. Nada chega, pode ser aéreo, pode, mas para chegar no aeroporto, foi por caminhão. Eu falo isso sempre, né? Tem um estudo que diz que 62% da economia gira sobre rodas, né? Eu digo que é 99,9%. O avião não chega na fábrica, o trem não chega na fábrica, o navio menos ainda. Então é exatamente isso. É um setor que eu acho que cara, tem que ser melhor observado, né? Acho que é isso, né? Mas legal. Cunha, estamos chegando ao final aqui, puta, papo enriquecedor, passa muito rápido, né, cara? Mas chegando ao final de mais um episódio do Grid de Negócios. E eu vou deixar você com a palavra, ainda em cima desse ponto que nós estamos falando aí. Se você pudesse dar um recado aqui a um governante tomador de decisão com a caneta e com a tinta da caneta na mão, qual é o recado que você deixaria nesse momento para esse governante? Rapaz, o governante que colocar essa pauta de infraestrutura e entender
que a economia, crescimento, renda de um país se dá com infraestrutura, irmão, esse cara ele vai ser eleito por vários e vários mandatos, né? Todos, como você falou, todos entram em debate sobre isso, mas poucos fazem. Então, assim, a mensagem que eu deixo para você, governante, qualquer um que seja, olhe com carinho essa pauta e realmente tire os projetos que estão engavetados lá em Brasília. Porque, assim, tem muita coisa boa, tem muita federação trabalhando e esbarra em ego. Essa parte de ego é um câncer do nosso país. Então, assim, a gente precisa mudar isso. Espero que você, governante, que esteja assistindo, tome consciência disso, nos procure, que a gente está à disposição para poder contribuir e desenvolver esse país como precisa ser. Muito obrigado. Sensacional, sensacional. Recado dado. Galera, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Curta, compartilha, siga nosso canal Grid de Negócios. Até o próximo.